Queridos, paz seja convosco. Estamos aqui mais um dia 18 de abril, e vamos ler Provérbios número 18, a nova Bíblia Viva. Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. O homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento, mas sim em expor as suas opiniões. Com a perversidade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. A sabedoria do homem é como águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que nunca seca. Não é bom ficar do lado dos perversos e jogar a culpa sobre o inocente. O tolo provoca brigas com suas palavras, e sua conversa atrai açoites. Versículo 7. Sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Seus lábios são uma armadilha para si mesmo. Boatos e fofocas são como o prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Quem é descuidado no seu trabalho é companheiro daquele que desperdiça. O Senhor é uma fortaleza segura. Nele os justos encontrarão proteção e segurança. 11. O homem rico pensa que suas riquezas são uma proteção segura e um muro alto, impossível de ser escalado. Ele conta vantagens sobre suas riquezas, cheio de orgulho, mas está a caminho da desgraça. Porém, a humildade antecede a honra. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. 15. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Um presente abre muitas portas e leva o homem à presença de homens importantes. Quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. Lançar sortes pode resolver questões e disputas entre homens fortes e importantes. É mais fácil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. 19. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade fortificada. As brigas são como portas trancadas de uma cidadela. Versículo 20. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. O homem que encontra uma esposa encontrou algo de muito valor. Recebeu uma prova viva da bênção de Deus. O pobre implora por misericórdia, mas o rico fala com orgulho e dureza. O último, o versículo 24. Quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína. No entanto, há amigos mais achegados que um irmão. Bom, mais uma vez nós temos Provérbios, sempre ensinando, comportamentos de sabedoria para nós, para aqueles que querem viver uma vida de retidão e uma vida sábia. Então, sempre tem bons conselhos no livro de Provérbios para o nosso dia a dia. Um deles é esse aqui, versículo 14. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Veja bem, a esperança e a força de vontade. A força de vontade, acreditar, a esperança e a força de vontade, o empenho, ajudam as pessoas, ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças. Isso, então tenha disposição. Quem sabe você está enfrentando um período de doenças, um período de
de enfermidades na sua vida, não desista. Tenha força de vontade. Ah, mas não estou conseguindo. Ah, claro, nós vamos pedir a força de Deus, pedir a graça de Deus para podermos continuar e também tendo a nossa parte, o nosso esforço. E tem esperança, não perca a esperança de jeito nenhum. Nós confiamos e esperamos no nosso Deus. E um outro conselho também muito importante do versículo 13 para a nossa vida diária. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é um tolo e passará vergonha. Sabe aquela ocasião assim que as pessoas vêm contar alguma coisa e a gente fala, não, eu penso isso. Mas a gente nem espera a pessoa terminar. Então, esse não é um comportamento adequado para nós. O comportamento adequado, o ideal, é ouvir os fatos, deixar a pessoa terminar e ouvir os fatos e depois emitir opinião. E um versículo que acaba, vamos dizer, entre aspas, completando o ensinamento do 13, é o 17. Quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão, até surgir alguém contando o outro lado da história. Então, a pessoa chega e a gente vai logo dando a opinião. Então, não é assim. Deixe essa pessoa contar. E depois que ela contou, parece como ela quer nos convencer que ela está correta, então parece ter razão, até que a gente ouve o outro lado da história. Por isso que é importante sempre ouvir os dois lados. Só depois de ouvir os dois lados é que nós podemos fazer um julgamento, emitir uma opinião sobre aquele determinado caso, sobre aquela determinada situação. Então, ouve um, ouve dois, e às vezes são situações que tem mais que duas pessoas envolvidas, ouve a terceira pessoa, a quarta pessoa, e aí então, com base nas informações que temos, todas elas, aí a gente vai emitir opinião. O livro de Provérbios realmente tem ensinamentos muito importantes para a nossa vida e para a gente não passar vergonha, né? Como nos diz o próprio texto aqui. Bom, o versículo 7 diz: as palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Por quê? Porque ele acaba falando e aquilo que se fala, depois que falamos, não há como voltar. Depois que as palavras saíram da nossa boca, já saíram. E alguém às vezes usa a expressão, olha, não era isso que ele queria dizer, mas foi isso que ele disse. Porque às vezes, no nervosismo, na pressa, nós acabamos falando coisas, não colocando as palavras de uma forma correta, e aí então a gente acaba falando. Não era aquilo que a gente queria falar, mas é aquilo que a gente falou. Então, as palavras, depois que elas saíram, não tem mais jeito de voltarem, né? Então, é muito importante isso. Vamos ficar longe do que diz o versículo 8, né? Boatos e fofocas são como um prato favorito. Isso aí não acrescenta nada na nossa vida, boatos, fofocas, não acrescenta nada. Então, vamos nos distanciar disso, não vamos nos meter nesta seara, ou seja, nessa colheita, né? Não vamos nos meter aí porque isso é problema. Boatos e fofocas, fake news. Se você não tem certeza, não repasse a informação. E se chega um problema para você, procure saber, como já mencionamos há pouco. Ouvir todos os lados e aí você descobre qual é a verdade. E aí você pode então ajudar em oração, ajudar em jejum, ajudar em aconselhamento, enfim, há várias formas que podemos ajudar as outras pessoas. Bom, então é isso. Agora nós vamos fazer uma oração por você. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, apresenta ao Senhor a vida desta pessoa que está assistindo a esse vídeo ou ouvindo o áudio, que o Senhor, ó Deus, coloque as tuas mãos e que o Senhor manifeste o teu grande poder e a tua grande graça, meu Pai. Conceda o desejo do coração,
Conceda, ó Deus, o que essa pessoa precisa para poder viver uma vida de paz e uma vida alegre. Que tenhamos sabedoria, ó Deus, para que saibamos ouvir, para ouvir todos os lados, para depois emitir a nossa opinião, fundamentado, ó Deus, na verdade, não em boatos e fofocas, mas na verdade. Peço a Deus que o Senhor nos ajude, nos capacite, e a todas as pessoas, Senhor, que estão enfrentando problemas de saúde, que sejam, ó Deus, visitadas pelo Senhor, sejam abençoadas pelo Senhor. Pedimos pelos nossos governantes, para que saibam tomar decisões certas, decisões acertadas, e por todos os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente no trabalho, ó Deus, contra o coronavírus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, então fique na bênção, fique na paz. Lembre-se, 2020 é o ano da superação. Fique em paz.